Dale Best Drivers, tudo certinho com vocês? Best Drivers, hoje o vídeo foge um pouquinho do tema natural do canal, que a gente sempre fala de carro, de moto, de bike, e a gente vai falar um pouquinho de trabalho, Best Drivers. Vamos falar de trabalho porque a nossa cidade foi alvo, está sendo alvo, né, de muitas críticas pela fala de um único vereador aqui da Câmara de Vereadores que, por total desconhecimento, por total desconhecimento da própria história enquanto descendente de imigrante, enquanto filho de trabalhador, provavelmente, né? E enquanto pessoa, enquanto ser humano, falar do povo baiano, né? Em relação ao povo baiano, relativizando o trabalho deles, né? E falando besteira, Best Drivers, falando besteira, falou besteira. E aí eu trago a vocês aqui uma edição da revista Exame CEO, né, de setembro de 2022, né? É uma edição para assinante. A gente tem acesso e aí já falando na questão, né, do futuro do trabalho, vou ler para vocês aqui, né, home office, híbrido ou presencial. Os modelos estão em discussão. Atrair talentos, assegurar o bem-estar dos colaboradores e manter a cultura organizacional são os desafios da vez para as empresas. E aí, Best Drivers, o que a gente tem a dizer sobre a nossa cidade estar aí agora, né, se vê no meio dessa polêmica que não sequer ela pertence a Caxias do Sul. Ela aconteceu no município ao redor da nossa cidade, né? Essa questão já está sendo tratada lá pelo município e também pelo Ministério do Trabalho, que se fez presente a partir da denúncia, né, que foi feita lá na região dos Vinhedos, em relação ao alojamento dos trabalhadores, né, fazendo referência à falta de condições, à falta de higiene, à falta das próprias condições de trabalho, né, e todas fazendo analogia à questão do trabalho escravo, né, provavelmente esse trabalhador sem contrato, com trabalho de risco, porque o trabalho da uva envolve risco, envolve colheita em região montanhosa, né, envolve o trabalho com máquinas de corte, envolve o trabalho com colocação, né, de borrifando eu não vou falar, tá, porque senão eu vou acabar falando marcas, mas assim, no tratamento da uva, né, alguns pesticidas são necessários, né, até para que ela não seja atingida por alguns bichos aqui da região, né, algumas pragas. Então também se faz a presença, né, desse material junto dos trabalhadores. E a questão que esse vereador levantou, né, aqui de Caxias do Sul, foi muito grave, né, relativizando o trabalho do povo baiano, que na maioria o pessoal vem lá do Nordeste, vem trabalhar aqui na região, né? E aí acaba se deparando com esse tipo de condição de trabalho e ainda sofre crítica quando é, né, atendido pelo Ministério Público via denúncia, ainda sofre crítica, né, na questão das suas condições lá, que provavelmente são péssimas. Isso é problema deles, eles estão vendo isso, né, que se resolvam. Mas aí o cara vai para a tribuna aqui de Caxias do Sul falar e falar mal do povo da Bahia, aí ele pegou num ponto fraco do Best Driver Alex aqui, tá? Best Drivers. Por quê? Porque eu trabalhei 15 dias em janeiro de 2010. Eu fui 15 dias lá para a Bahia, para a região da Bahia, do Sergipe, né? Junto com um representante das duas empresas que eu trabalhava aqui em Caxias do Sul. E na época, nesses 15 dias, eu pude sentir na pele o que é trabalhar, como é a questão do trabalhar no sertão, né? A questão do sol nascer às 5 da manhã e você já está de pé porque é quente, é muito calor. Então eu começava a trabalhar muito cedo, 6, 6 e meia, eu já estava na rua, já lá com o seu Hélio, né? Seu Hélio Gomes, um grande abraço, né? Seu Hélio de Salvador, eu não sei se ele está morando em Salvador ainda ou se ele já está lá em Sergipe, em Simão Dias. Eu ajudei o seu Hélio a fazer a mudança dele para Sergipe. Lembro que a gente carregou um ninho, né, cheio de móveis. Eu ajudei com muito orgulho a fazer essa mudança lá para a cidade de Simão Dias. E ali a gente trabalhou em todo o entorno ali, Simão Dias, Lagarto, depois fomos até a capital. E aí depois eu retornei para Salvador, porque eu ia fazer um trabalho mais a leste, lembro na época, né? Lá na região de Juazeiro, 800 metros do nível do mar, eu senti na pele o que é estar no sertão, como é difícil, né, para o trabalhador lá
às vezes sem muita condição de trabalho, porque eu vi lá problemas também de relação de trabalho, de ferramental, né? Que na época a minha área era oficina de caminhão, então você imagina, né? Oficina de caminhão de beira de estrada, best drivers. Então eu pude conhecer realidades muito distintas na Bahia e no Sergipe. E eu tenho total orgulho, né, de hoje poder chegar aqui para vocês e abrir a câmera e dizer para vocês, sim, eu trabalhei lá, eu conheço a realidade do povo do sertão, eu fiquei lá 15 dias, eu fui muito bem acolhido por todos, sem exceções, né? Nunca houve um embate por ser gaúcho ou ser de qualquer lugar, muito pelo contrário, o sentimento de acolhida daquele povo é incrível, né? Então eu tenho um respeito muito grande. A fala desse imbecil, né, desse vereador aqui de Caxias do Sul, ela não reflete o pensamento da cidade toda, tá, Best Drivers? É apenas 1% da população que pensa assim, muito distinto, né? É um pensamento muito gregário, muito sem falta de conhecimento, ele não conhece nem as gerações dos antepassados dele, que provavelmente foram imigrantes também, tiveram que fugir de algum lugar, também foram tratados como bicho, né, e tiveram que vir para outro lugar para poder sobreviver e dar a condição para sua família poder viver também, né, para os seus filhos, que é a condição da maioria dos imigrantes do século XIX, que a gente vê, é só estudar, o conhecimento está aí. Por isso a diferença entre ignorância e burrice. Ignorância a gente resolve com conhecimento, Best Drivers. A gente tem hoje, né, que nem eu mostrei para vocês no início do vídeo, a gente tem acesso a excelentes textos que nos mostram que as coisas estão mudando. A relação do trabalho está mudando. Hoje está cada vez mais difícil reter as pessoas dentro da empresa. Por quê? Porque as pessoas estão se deparando com uma filosofia muito arcaica, às vezes, de gerenciamento. Com esse tipo de pensamento, relativizando que alguém que mora num lugar, trabalha mais que a outra pessoa que mora em outro lugar, que é um absurdo, né? O que faz a diferença são as relações de trabalho e as condições de trabalho. Então eu quis trazer esse tema para vocês, Best Drivers, porque o futuro do trabalho, ele vai depender de nós, né? Aqui de nós, da nossa geração, de como a gente vai tratar as nossas relações de trabalho, porque hoje no nosso país uma das maiores coisas que está acontecendo é as pessoas pedindo demissão, né? Quando sai uma pesquisa a respeito do trabalho, 87% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Isso eu acredito que os empregadores precisam repensar a sua forma na contratação, na gestão da sua empresa, né? Entrar de vez no século XXI, né? Usar o conhecimento. Se de repente falta conhecimento da história do Brasil, esse conhecimento precisa voltar, porque também a gente precisa pensar que houve um lapso de mais de 100 anos na questão da nossa educação, né? A gente percebe isso em sala de aula, quanto esse conhecimento não vem ao longo, né, do ensino fundamental, do ensino médio, esses conhecimentos não fixam nas pessoas, eles não fixam. Às vezes a gente fala, por exemplo, das questões aqui da Guerra do Contestado, que é uma região, a gente esteve ali na região, né, naquele trem que a gente andou, hoje, né, lá contemplativo, turístico e tal, mas muita gente morreu por causa daquele trem. Muita gente do interior de Santa Catarina, cara, o pessoal que morava lá já há uma geração ou duas, perdeu a sua terra por causa daquele trem. E foi morto por causa daquele trem, né? Porque aquilo ali gerou uma guerra terrível na região norte aqui do nosso Rio Grande do Sul, ali Santa Catarina. Até vocês podem pesquisar isso e tem essa historiografia toda muito disponível, né, na plataforma YouTube. Vocês podem pesquisar sobre isso, porque assim, ó, as relações do trabalho no nosso país, elas são péssimas, são péssimas. Se nós temos hoje 87% de toda essa população, né, de carteira assinada que está insatisfeita com o trabalho, então está na hora dos gestores começarem a repensar si próprios. Se isso não é, às vezes, uma questão muito mais gerencial, né, de gestão de pessoas, de gestão de relacionamento de pessoas, e das condições de trabalho, que é o caso daqui, né, com o pensamento coletivo em relação ao trabalho. Vale a pena trabalhar numa instituição, numa empresa assim, ou comprar essa marca, se essa marca trata mal as pessoas? Claro que não. Falo isso de experiência própria, Best Drive, experiência de quem já trabalhou em multinacional, experiência em quem já trabalhou em empresa familiar. A gente sabe que precisa filosofia, né, principalmente das cabeças das empresas mudarem, porque isso acaba se refletindo lá dentro da Câmara de Vereadores quando elegem um completo imbecil desse que fala uma asneira, né, a respeito do povo baiano,
Porque ele não conhece, nunca esteve lá, nunca esteve lá e não se entende enquanto imigrante nesse país. Tá ok, BC Drivers? Um grande abraço, até o próximo vídeo.